O Repórter 98 de hoje recebe o governador João Dória, de São Paulo, que estará em Natal na próxima sexta-feira, em visita rumo às prévias internas do PSDB para a candidatura a presidente da República. Boa noite, governador João Dória. Seja bem-vindo ao Repórter 98. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rebolo, Mulatinho. Prazer estar com vocês aqui na 98, falando com os nossos ouvintes e também com os nossos internautas. Muito obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos, governador. E vamos começar fazendo a primeira pergunta em função da viagem que o senhor chega aqui na próxima sexta-feira. Que PSDB o senhor espera encontrar aqui no Rio Grande do Norte, já que o partido tem nitidamente três possibilidades postas? O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, ligado ao governo da governadora Fátima, alguns deputados, notadamente Tomba Faria e Gustavo Carvalho, num trabalho de oposição ao governo Fátima, e ainda a possibilidade da candidatura do prefeito Álvaro Dias, prefeito recém-eleito, mas sempre bem posicionado nas pesquisas, visando a campanha do ano que vem como candidato a governo. Que PSDB, o governador João Dória, espera encontrar ou espera deparar ou como costurar aqui no Rio Grande do Norte? Felipe, eu espero encontrar o PSDB da União, da coalizão, de juntos venceremos. Temos um longo tempo ainda até as eleições, nós estamos a 15 meses das eleições do ano que vem, em outubro do próximo ano. Até lá, esses entendimentos, diálogos, que cristalizam depois em candidaturas, seguem o seu tempo, seguem o seu ritmo. O importante é que temos grandes valores aí no Rio Grande do Norte. Esse é o ponto. Temos grandes nomes, pessoas capacitadas, experientes, vividas dentro da vida política, da vida pública, na gestão ou no legislativo. Isso é que é bom. Quando o PSDB tem muitos nomes, isso é bom sinal. Depois, o diálogo, o entendimento vai levando, vai afunilando até chegar ao nome ou aos nomes que vão representar o PSDB, seja na candidatura ao Executivo, no caso específico ao Governo do Estado, e também ao Legislativo. Governador, agora com tanta divisão interna dentro do PSDB, como costurar uma unidade, né, em torno do seu nome para as eleições de 2022? Também dialogando e nos apresentando, Thiago. Eu sou filho das prévias, Thiago. Eu disputei as duas únicas prévias realizadas no Brasil e foram realizadas no PSDB e aqui em São Paulo, em 2016 e 2018. Eu sou filiado ao PSDB desde 2001, mas só 15 anos depois eu me apresentei para disputar uma eleição, ainda na condição de um empresário recém-saído da atividade empresarial. Venci as prévias, eram bons candidatos nas prévias aqui em São Paulo. Lembro que nós tínhamos aqui José Aníbal, hoje senador da República, ex-presidente do PSDB, ex-deputado federal, ex-vereador, uma figura de grande envergadura, de muito respeito. André Matarazzo, ex-ministro do Estado, ex-vereador, ex-embaixador do Brasil em Roma. Zé Ricardo Trípoli, deputado federal, naquela época era o líder da nossa bancada federal, foi deputado estadual, vereador, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e Bruno Covas, o grande Bruno Covas, saudoso Bruno Covas, que foi candidato a vice comigo à Prefeitura de São Paulo, mas antes disso disputou as prévias comigo, deputado federal mais votado do país pelo PSDB, até hoje, uma marca que ninguém superou. Portanto, 4 excepcionais candidatos. Disputei as prévias, vencemos as prévias em paz, em harmonia, ninguém brigou com ninguém, ao contrário, convidei o Bruno Covas para ser o candidato a vice e vencemos as eleições, Thiago, aqui em São Paulo, contra o PT. Era o PT, com Fernando Haddad, que era prefeito da capital de São Paulo, Lula não estava preso e fazia campanha para Fernando Haddad, e Dilma Rousseff era presidente da República e operava, e ajudava e apoiava, na medida do possível, e bem, aliás, ao prefeito, ao então prefeito Fernando Haddad. Nós vencemos as prévias e vencemos as eleições em primeiro turno, pela primeira vez em 28 anos de história política, de eleições em 2 turnos aqui em São Paulo. E não foi diferente em 2018, onde eu tive que renunciar à prefeitura para poder disputar o governo do Estado de São Paulo. Disputei mais uma vez as prévias do PSDB, com bons candidatos, mais uma vez Zé Aníbal, hoje senador da República, era suplente de senador, com o deputado federal Floriano Pêssaro, uma boa liderança, uma jovem boa liderança aqui de São Paulo, e com o cientista político Luiz Felipe Dávila, 3 candidatos disputando a indicação do PSDB. Venci as prévias e depois venci as eleições em 2018. 2 colégios eleitorais difíceis, são os maiores colégios eleitorais do país. Regional,
Nacional, o Estado de São Paulo, e local, urbano, metropolitano, que é o Colégio Eleitoral aqui da cidade de São Paulo. Então, como filho das prévias, eu sou um grande entusiasta das prévias. E vamos a elas com o melhor sentimento, primeiro de respeito pelos candidatos que estão disputando comigo. Tasso Gereissati, que vocês todos conhecem, ex-governador e atual senador do estado do Ceará, Arthur Virgílio, ex-senador pelo seu estado, Amazonas, e foi até recentemente prefeito da capital de Manaus, e o jovem governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vamos disputar as eleições, mas não como inimigos, não como fraticidas, disputando dentro de um partido que tem grandes nomes. Por isso é que eu mencionei, no caso específico do Rio Grande do Norte, que o tempo ajuda a cristalizar e ajuda a formar decisões. Óbvio que eu não estou aqui recomendando prévias ao Rio Grande do Norte, essa é uma decisão da executiva do Estado do Rio Grande do Norte. Mas em São Paulo, nós fizemos prévias. E, aliás, quero dizer a vocês que também faremos prévias aqui para o governo do Estado de São Paulo, para a indicação do candidato do PSDB ao governo do Estado, teremos prévias e todos os filiados do PSDB votarão. No caso, aqui na mesma data, inclusive, das prévias nacionais, no dia 21 de novembro. Isso é democracia, isso é a beleza do PSDB, um partido que não tem dono, um partido que oferece oportunidade a todos. Dória, Alexandre Mulatinho, boa noite. O senhor mostrou aí que nenhuma das prévias foram fáceis para o senhor. E passando pelas prévias, o senhor acha que há como uma terceira via vingar entre essa polarização Bolsonaro-Lula? E no que o senhor é diferente de Bolsonaro e de Lula? Ótima pergunta, Mulatinho. Primeiro, eu não sou extremista, nem de esquerda nem de direita. E ao longo dos meus 5 anos e meio, eu sou recente na política. Fiz uma gestão limpa, idônea, transparente na Prefeitura de São Paulo, com contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município, e agora, em 2 anos e meio, à frente do governo do Estado de São Paulo, também com contas aprovadas nos 2 anos que eu já fiz pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Não sofro acusações, não sofro denúncias, eu respeito o dinheiro público e respeito a transparência. Não foi o que fez Lula quando presidente da República. E eu me opus a Lula e venci Lula aqui quando derrotei o seu candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. E farei novamente a oposição a Lula, não desrespeitando a sua origem, a sua existência, tampouco a sua origem modesta de um pernambucano que, como imigrante, foi a São Paulo. Eu respeito todos os imigrantes. Eu sou filho de imigrante. Meu pai nasceu na Bahia, portanto, minha alma, parte da minha alma é baiana e parte da minha alma é nordestina também. Eu respeito os imigrantes, mas eu respeito, acima de tudo, a honestidade e a decência. E Jair Bolsonaro, que é um extremista na direita, que fez a pior gestão da história da República Brasileira. Inclusive, com o seu negacionismo, contribuiu, infelizmente, para a morte de muitos brasileiros que poderiam estar vivos neste momento, ao lado dos seus familiares e dos seus amigos. Portanto, Mulatinho, nem horror, nem terror, nem Lula, nem Bolsonaro. O que o Brasil precisa é de um bom gestor. E aqui em São Paulo nós vamos apresentar o que estamos fazendo aqui na gestão pública de São Paulo. Na educação, por exemplo, se me permitem mencionar, a educação que é fundamental para o Nordeste brasileiro, aliás, para o país como um todo. Nós temos aqui em São Paulo, nós temos a maior rede pública de ensino do país, é equivalente ao tamanho do Estado e a dimensão demográfica de São Paulo, 46 milhões de habitantes vivem aqui. Temos 5.250 escolas em São Paulo. Tínhamos 333 escolas de tempo integral aqui em São Paulo. Eu sempre aplaudi escolas de tempo integral. Mas hoje, passados 2 anos e meio da nossa gestão, nós temos 1.858 escolas de tempo integral. Temos 6 vezes mais escolas de tempo integral do que tínhamos no início da nossa gestão. E nem completamos o nosso mandato ainda. Até o final do ano que vem, a meta é 3.000 escolas de tempo integral. Escolas de tempo integral, Mulatinho, Thiago, e também a você, Filinto, mudam a história de um Estado, de uma geração, de um país, de uma nação. São 8 horas de aula dia, com direito também à aula de cultura, danças, artes plásticas, artes cênicas, aquilo que as crianças mais se identificarem. 5 refeições balanceadas por dia de aula. Muitas dessas crianças de famílias vulneráveis não têm sequer a oportunidade de se alimentar condignamente nas suas casas, porque vivem em casas de pessoas muito humildes, muito simples, muitas com dificuldade de comprar alimento para suas casas. Nas escolas de tempo integral, elas recebem 5 refeições dia.
Todas as escolas têm sistema ambulatorial com enfermaria e médicos para atender qualquer necessidade dessas crianças ou qualquer enfermidade que possam ter. Escolas digitais, nós não temos mais nas escolas de tempo integral, não existe mais giz e quadro negro, é digital, todos os alunos têm tablet, todos os professores têm computador, todas as escolas têm Wi-Fi, todas essas escolas foram reformadas, modernizadas e colocadas dentro do mundo contemporâneo, que é o mundo digital. Isso, meus amigos, é transformador, isso muda um país. E essa será uma grande proposta no programa que nós denominamos Pro-Nordeste, colocar a educação para toda a população nordestina e a educação em escolas de tempo integral, para que esta revolução pela educação possa se materializar numa nova geração de jovens com oportunidade real de emprego e oportunidade também no empreendedorismo. E vale pensar e registrar que nessas escolas temos também um programa chamado Inglês para Todos, onde cada aluno do ensino fundamental sai em condições de falar inglês, ainda que no básico, para ter uma oportunidade melhor na sua empregabilidade ou, se ele desejar, na atividade empreendedora. 2 é saúde. São Paulo deu uma demonstração de apoio à saúde, de respeito pela ciência e respeito pela vida. Trouxemos a vacina, foi o primeiro estado que lutou, aliás, para que a vacina que trouxemos, que é a Coronavac, que é a vacina do Butantan, pudesse estar disponível para todos os brasileiros, não apenas para São Paulo. Se fôssemos egoístas aqui, teríamos vacinado todos os paulistas aqui em tempo recorde. Nós colocamos 100 milhões de doses à disposição do Brasil. Aliás, hoje pela manhã, entreguei mais 4 milhões de doses, agora já temos 82 milhões, 850 mil doses de vacinas distribuídas e vamos chegar a 100 milhões de doses bem antes do prazo combinado e ajustado no contrato com o Ministério da Saúde. Portanto, educação, saúde, geração de emprego, respeito ambiental e proteção aos mais pobres, aos mais vulneráveis. Essas serão plataformas que vamos utilizar por termos feito aqui, Mulatim. Não é um plano para o futuro, quem sabe, vamos ver, veja bem, é o que fizemos em São Paulo, aliás, o maior território nordestino fora do Nordeste, é o que pretendemos fazer para todo o Brasil. Governador, o governo, São Paulo havia anunciado ontem uma antecipação de terceira dose, de aplicação em idosos e imunodeprimidos, e hoje o governo federal anunciou também a aplicação de terceira dose, com uma ressalva de não aplicar, não mencionando a Coronavac, mencionando o Pfizer ou a AstraZeneca. Como o governo de São Paulo vê isso? E eu também pergunto, o governo de São Paulo dará a terceira dose de Coronavac em São Paulo? Sim, a resposta é sim. Coronavac é uma excelente vacina, aliás, foi testada e aprovada pela Anvisa. É o negacionismo do governo federal que nega a vacina que já está no braço de 41% dos brasileiros. Quase 100 milhões de brasileiros já tomaram a Coronavac, inclusive eu. Eu tomei 2 doses da vacina aqui no meu braço direito, estou vivo, estou bem, estou conversando com vocês. A vacina que imunizou quase 85% da população do Chile, imunizou quase 50% da população aqui da Argentina, para estar 2 países vizinhos aqui do Brasil. Só um governo negacionista que fala que a vacina da China, a vacina do jacaré e outras bobagens que fala o presidente Jair Bolsonaro, e agora, lamentavelmente, o seu ministro da Saúde, aliás, diz que não precisa de máscaras, que nós estamos numa pandemia onde não é preciso usar máscaras, e que nega que a Coronavac, que é a vacina que está salvando o Programa Nacional de Imunização, porque há falta da vacina da AstraZeneca, da Pfizer, e ele omite o nome da vacina que o Ministério da Saúde está comprando para oferecer aos brasileiros. Aqui nós vamos aplicar todas as vacinas, a AstraZeneca, a vacina da Pfizer e a vacina do Butantan para salvar os brasileiros. E vamos sim, Filipe, fazer a vacinação, a terceira dose da vacina, com qualquer das vacinas, para as pessoas de 90, 80, 60, 70 e 60 anos, a população mais vulnerável é a população com mais idade. Também os imunodeprimidos, que também receberão a sua dose de reforço da vacina aqui em São Paulo a partir do dia 6 de setembro. Só voltando um pouco à questão das prévias, eu assisti a entrevista que o senhor concedeu ao Roda Viva segunda-feira, inclusive fazendo uma menção até uma retirada de candidatura de Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati, depois o senhor pediu desculpa isso a ele, quanto a esse ponto, e aí eu lhe pergunto, nitidamente há uma certa divisão dentro do PSDB que me pareceu já ser inclusive maior.
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou simpatia e participação na pré-candidatura do senhor. E a minha pergunta é no sentido do seguinte: o PSDB, ao final das prévias, que nitidamente e legitimamente é um processo democrático de condução de escolha de candidatura, o senhor acredita na unidade do partido após as prévias, visando o pleito para presidente da República ano que vem? Totalmente, Filinto. Aliás, eu dei o exemplo a você de prévias que foram realizadas no PSDB aqui em São Paulo, com grandes candidatos, todos eles muito bons, todos eles com força política, com retaguarda, com histórico, com boas biografias, e ficamos unidos, não ficamos separados, não ficamos distantes, nem inimigos. Ao contrário, somamos forças e vencemos as duas eleições de 2016 e 2018, e vamos vencer as eleições de 2022 também. Convicção. Se você for disputar uma campanha e não tiver otimismo e convicção, você vai convencer os seus eleitores como? Dizendo que você vai perder a eleição? Você vence uma eleição dizendo aos seus eleitores: venham comigo e vençam comigo. E nós vamos vencer juntos, com o Tasso Gereissati, com Arthur Virgílio e com Eduardo Leite. Ao senador Tasso, eu pedi desculpas porque li no portal R7, um portal sério, ligado à Rede Record de televisão, numa ampla matéria, não foi uma notinha, uma ampla matéria redigida por um jornalista que eu respeito, embora ele tenha um outro campo que eu não compactuo, o campo bolsonarista, mas que é o Augusto Nunes, que foi editor da revista Veja, foi editor do jornal Estado de São Paulo e que tem uma página no portal R7, e foi ele quem deu a notícia dizendo que o senador Tasso Gereissati, atendendo a apelos da família, havia declinado de continuar nas prévias, tendo retornado dos seus exames, que, aliás, ele faz todos os anos em Cleveland, numa grande clínica cardiológica nos Estados Unidos. O senador me alertou que não procedia a informação e eu, evidentemente, me desculpei e já recompus a verdade, inclusive nas minhas redes sociais. Tenho muito respeito por Tasso Gereissati, assim como por Arthur Virgílio, vou repetir o que eu já disse aqui, e, logicamente, por Eduardo Leite também. Sairemos mais fortes, sairemos unidos e sairemos, Filinto, para fazer a melhor via, não será a terceira via, a melhor via, repito, nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror. O que o Brasil precisa é de um bom gestor. Governador, eu queria perguntá-lo agora sobre o momento político do país, nessa tensão institucional que a gente está observando entre os poderes em Brasília. Os governadores essa semana aprovaram no Fórum dos Governadores a requisição de uma audiência com o presidente da República para discutir a crise e para tentar apaziguar os ânimos, tentar adotar um tom mais conciliatório. Mas hoje o jornal Folha de São Paulo noticia que entre os ministros a percepção é de que o presidente não vai participar dessa reunião com os governadores. Eu queria primeiro perguntar ao senhor se o senhor acha que realmente ainda existe espaço para diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. As informações, inclusive, que o senhor teria sido um voto vencido na reunião dos governadores, o senhor teria defendido uma postura mais enfática e não a proposição dessa reunião. Então, há espaço para diálogo com o Bolsonaro. E como que o senhor vê essa possibilidade de o presidente se negar a se sentar com os governadores para discutir a crise política? Tiago, primeiro, sou integralmente a favor do diálogo e do entendimento, ainda mais num momento crítico como esse que o país vive. Eu não me posicionei contra o diálogo, nem sequer houve essa votação, faz ou não faz. Houve a proposta e eu endossei a proposta dos governadores para que pudesse ser proposta esta reunião com o presidente da República, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não foi apenas com o presidente da República. O presidente do Senado, aliás, Rodrigo Pacheco, acenou hoje, no final da manhã, como positiva a ideia, a proposta, e receberá os governadores em Brasília logo após 7 de setembro. Aparentemente, no dia 9 de novembro, às 9h30 da manhã, está previsto este encontro na residência do presidente do Congresso Nacional, que é presidente do Senado também, senador Rodrigo Pacheco. Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, ainda não se manifestou. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, ainda não se manifestou. Todas as solicitações foram feitas formalmente, por escrito, e encaminhadas aos chefes dos poderes e ao presidente da República, que já, embora não tenha respondido diretamente, ministros, também não sei se é fato ou não, porque não vi isso na palavra ou na viva voz de representantes do presidente, apenas li essa notícia da Folha de São Paulo, que o presidente já teria negado o diálogo com os governadores. É uma pena, porque o que o Brasil mais precisa é de entendimento e precisa de paz. Neste momento, Tiago, o que nós precisamos é de paz
e vacinas para completar a vacinação, colocar o Brasil em harmonia, retomando a geração de emprego, retomando a economia e olhando, atendendo e protegendo as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres do nosso país. Governador, desculpe interrompê-lo, mas uma vez acontecendo essa reunião com o presidente da República, ele comparecendo, o senhor acha que realmente existe possibilidade de diálogo profícuo com o presidente da República? E o que é que os governadores esperam que com que o presidente se comprometa para que de lá saia o entendimento? Tiago, sinceramente, não. O presidente só participou de uma reunião com todos os governadores e quem fez o convite fui eu, como um dos coordenadores do Fórum de Governadores, do qual o governador do Distrito Federal e o governador do estado do Piauí coordenamos. Isso foi em janeiro de 2019. Foi o único encontro em que ele participou. Na verdade, ele almoçou praticamente, não teve nem oportunidade de se pronunciar, chegou para o almoço, almoçou, cumprimentou e saiu. Nunca convidou os governadores como um todo para uma reunião, até em respeito ao Pacto Federativo. Fez lá reuniões individuais, principalmente com os que o apoiam e os que estão ao seu lado e concordam com ele, mas não fez uma reunião conjunta com governadores, exceto esta, que foi realizada até no prédio do Banco do Brasil, em Brasília, atendendo um convite que eu mesmo fiz para que ele comparecesse, e ele foi, porém, para um almoço. Não se pronunciou, apenas cumprimentou os governadores, comeu e foi embora. Infelizmente, Tiago, o nosso presidente da República não gosta do diálogo, ele gosta de impor posições, ele não gosta de dialogar posições e não gosta de ser contrariado. Ele xinga, ele vocifera, fala palavrões, ameaça jornalistas como vocês, veículos de imprensa, meios de comunicação de forma geral, inclusive grupos de comunicação, artistas, intelectuais, advogados, parlamentares, juízes do Supremo Tribunal, prefeitos e governadores. Basta se manifestar com qualquer crítica ao presidente Bolsonaro, que ele trata como inimigo. Mesmo assim, eu estou aberto ao diálogo, ao lado dos governadores, ao lado dos meus colegas. Se ele mudar de ideia, vamos sempre construir pelo diálogo. Embora eu tenha, como você, muita dúvida de que ele aceite o diálogo. Governador Dória, o ex-presidente Lula esteve aqui no Rio Grande do Norte, deixou Natal agora há pouco, depois do almoço, e veio para fazer uma defesa da coligação do PT com o MDB. MDB que foi algoz do Partido dos Trabalhadores durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Eu lhe pergunto, o que o senhor pensa a respeito dessa articulação que o ex-presidente Lula vem fazendo em termos de coligações, tanto aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, como em outros estados do Nordeste? Bom, Latinha, é um direito do ex-presidente Lula fazer isso. Aliás, é um caminho. Ele já é candidato declarado, ou pelo menos se apresenta, porque ontem também ouvi uma declaração dele, na verdade, uma declaração que ele ainda não se colocava como candidato oficial do PT, mas é o candidato do PT. E está certo ele de buscar entendimento, diálogo com vários partidos, como nós também faremos o mesmo após, evidentemente, as prévias do PSDB. Seja qual for o vencedor do PSDB, este vencedor deverá buscar o diálogo com os partidos, principalmente os partidos que têm um comportamento mais liberal, de centro, centro-direita, centro-esquerda, que poderão compor o que eu chamo desse polo democrático, que está na área central, eu diria, está na avenida central da democracia, nem na extrema esquerda, nem na extrema direita. Portanto, vejo isso com legitimidade, parte de um processo eleitoral, vejo com naturalidade. Governador João Dória, o governador vencendo as prévias dentro do PSDB e se lançando candidato a presidente da República, o Nordeste é uma opção como de indicar uma candidatura a vice num projeto de presidência do governador João Dória? Filinto, pode ser sim. Tem representatividade, tem importância, tem dimensão, tem história e tem biografia para isso. Eu já mencionei aqui para vocês que nós vamos lançar o projeto Pro-Nordeste, para a saúde, educação, habitação social, a proteção social dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais vulneráveis, também da proteção ambiental, programas de cultura, de valorização da economia criativa, valorização dos recursos naturais. Ora, se o Nordeste é importante
para todos os campos de atuação da economia e do plano social, é importante também para indicar um nome que possa ser, ele ou ela, candidato à vice-presidência da República, numa chapa fortalecida pelo bom entendimento. Talvez seja um pouco cedo ainda para afirmações, vamos dizer, mais conclusivas, mas sim, a resposta é positiva à sua pergunta, Filinta. Governador João Dória, eu queria emendar duas perguntas em uma só e as duas têm relação com os movimentos do próximo dia 7 de setembro. Primeiro, o que o senhor espera dessa movimentação no dia 7 de setembro? O senhor acha que existe a possibilidade de alguma tentativa golpista no dia 7 de setembro, de ruptura institucional? E, em segundo lugar, eu queria que o senhor falasse sobre as suspeitas de infiltração de movimentos bolsonaristas dentro da Polícia Militar. O senhor essa semana, inclusive, chegou a afastar um coronel aí da Polícia de São Paulo que estava incitando atos para o dia 7 de setembro. Então, o que o senhor espera do dia 7 de setembro? O senhor acha que pode haver alguma tentativa golpista? E dois, como é que o senhor vê essa infiltração de movimentos bolsonaristas na PM? De fato está acontecendo? Tiago, eu começo respondendo pela última pergunta. É um risco essas infiltrações bolsonaristas, extremistas em polícias militares. É preciso ter cuidado e atenção. Aqui, esse coronel, que comandava batalhões aqui no interior do estado de São Paulo, foi afastado horas depois, não foi nem um dia depois, horas depois de ter feito uma manifestação pró-Bolsonaro, pró-movimento 7 de setembro, inclusive com xingamentos a figuras públicas. Isso é indisciplina. Isso foge ao protocolo da Polícia Militar, seja em São Paulo, seja em qualquer parte do país. Não precisou mais do que poucas horas para que ele fosse afastado pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que, aliás, é um general da reserva, o general João Campos, que já foi comandante aqui do Exército no Sudeste, que é a maior porção, a maior face ativa do Exército Brasileiro, e o general João Campos o afastou imediatamente. Não há aderência na Polícia Militar a manifestações dessa natureza. E o exemplo foi dado para que outros saibam que, se houver manifestações dessa ordem, serão afastados por indisciplina. Eu acompanho também os outros estados brasileiros, vejo muita determinação por parte dos governadores e da governadora Fátima, no caso do Rio Grande do Norte, em conduzir de maneira correta, serena e equilibrada as suas polícias militares. Aqui nós temos orgulho da Polícia Militar de São Paulo, pela sua eficiência, pela sua dimensão e pela sua capacidade. Em relação a 7 de setembro, vejo sim como um movimento de muitos, não de todos, mas de muitos com interesse golpista. Aliás, basta checar as redes sociais, vocês verão lá manifestações de bolsomínios, bolsonaristas, ou sabe-se lá como gostam de ser chamados, uns chamam de malucos, outros de loucos, outros de psicopatas, que defendem a ocupação do Congresso Nacional, defendem a destituição do Supremo Tribunal Federal, defendem até atos mais, eu diria, condenáveis, absolutamente condenáveis, de agressões a ministros, governadores e parlamentares que se posicionam contra o presidente Bolsonaro. Portanto, será preciso muito cuidado, muito zelo por parte de governadores, principalmente em relação às suas polícias, para que possam garantir a manifestação, o que é um direito de todos, mas pacífica. O que me preocupa são aqueles extremistas que defendem medidas agressivas no dia 7 de setembro. Será sim um exercício de democracia, mas será sim também um exercício de controle para evitar distúrbios, descontroles e agressões. Ou se mantém confirmada a questão da destinação da Avenida Paulista para vamos chamar assim, da aula dos bolsonaristas? Está de fato confirmado? Está, Filinto, para o dia 7 de setembro e no dia 12 de setembro a mesma Avenida Paulista já foi reservada e destinada para os opositores de Jair Bolsonaro. Assim, temos duas manifestações em dias distintos, sem confronto, sem colocar prós e contras no mesmo espaço, no mesmo dia, na mesma cidade, que faria o menor sentido uma aquiescência dessa natureza para permitir dois movimentos de pessoas que são contra Bolsonaro e a favor de Bolsonaro no mesmo dia. Seria um fraticínio, seria estimular relações de conflitos, inclusive de ordem pessoal. Agora, o dia 7 de setembro ficará
para os que defendem Bolsonaro, inclusive haviam solicitado anteriormente esta data, e os que são contra vão se manifestar no dia 12 de setembro. E a população terá também a oportunidade, acompanhando por emissoras de rádio, como a 98 FM de Natal, emissoras de televisão, sites, como foram essas manifestações e as suas dimensões. Quem arregimentou, quem mobilizou mais pessoas e quem cumpriu com o preceito democrático de se manifestar com liberdade, mas também com disciplina e com respeito. Governador João Dória, nas alturas, o preço da gasolina e do gás é bastante complexo aqui no país. Como o senhor simplificaria? Descontrole. Um governo que não tem controle, não tem política econômica, não tem controle nem no Congresso. Entregou o Congresso Nacional nas mãos do Centrão. O governo não tem capacidade para fazer reformas, não tem suporte e apoio, mesmo com o Centrão ao seu lado. O resultado disso é um desequilíbrio da economia, um aumento do déficit fiscal, inclusive com a admissão de que podem romper o teto fiscal, o que fez Dilma Rousseff perder o seu mandato pelo impeachment. Isso é inconstitucional. Aqui, em relação ao gás especificamente, que é um tema que aflige, em especial, Mulatinho, aos mais pobres, às famílias mais vulneráveis, elas não têm automóvel, portanto não consomem combustível, mas consomem alimentos e precisam do gás. Aqui nós estamos oferecendo em São Paulo um botijão de gás para famílias vulneráveis a cada 2 meses, a cada 60 dias, recebem um valor correspondente à compra de um botijão de gás de 13 quilos para que possam preparar os seus alimentos. E aqui também, Mulatinho, nós entregamos a cesta do alimento solidário. Já entregamos 2.300.000 cestas do alimento solidário, são 25 quilos de alimento, incluindo proteína animal, para que essas famílias tenham a possibilidade de ter a sua alimentação num período tão duro, tão difícil ainda da economia, sendo que essas pessoas estão desempregadas e muitas em situação de pobreza e outras até em situação de extrema pobreza. Então, a essas pessoas aqui em São Paulo, são cerca de 2 milhões, recebem o Vale Gás para a compra do seu botijão de gás e recebem também o alimento solidário. Isso me permite, Mulatinho, aqui ainda nas políticas sociais, nós temos o Bolsa do Povo. A Bolsa do Povo é um programa de renda para garantir e assegurar a essa população vulnerável a possibilidade de acessar a recursos com a contrapartida de trabalho ou de estudo de R$ 100 até R$ 535 reais por mês. Portanto, bem maior do que o auxílio emergencial e com o reconhecimento de que essa camada da população vulnerável precisa de apoio. O governo do Estado de São Paulo, que tem estabilidade fiscal e tem recursos, não só olha, não só reconhece, como ampara essas famílias para que elas possam sobreviver com o mínimo de dignidade ao longo desse período da pandemia. E, por fim, as mulheres que estão nos acompanhando aqui, nos ouvindo nesta noite, eu quero registrar que aqui em São Paulo lançamos o programa Dignidade Íntima para amparar alunas da rede pública de ensino, jovens adolescentes e também mulheres trabalhadoras ou que estejam em busca de emprego na faixa até 46 anos, oferecendo absorventes femininos, pacotes de absorventes femininos. Nós, homens, não vivemos ciclos menstruais, as mulheres vivem. E mulheres pobres, mulheres que não têm dinheiro para comprar o absorvente na farmácia ou no supermercado, simplesmente faltam ao emprego ou deixam de procurar um emprego, e as meninas, as jovens que frequentam escolas públicas, deixam de ir à escola nos seus períodos menstruais, de ciclo menstrual, faltando 3, às vezes 4 dias, por falta de um absorvente. Aqui nós tratamos as mulheres, principalmente as mulheres vulneráveis, com extrema dignidade e muito respeito. Governador João Dória, nosso tempo da entrevista infelizmente está chegando ao final aqui, mas a gente, até para encerrar com leveza, vamos perguntar, a alcunha e o apelido de calça apertada incomoda o governador João Dória? Ao contrário, eu me divirto com isso e brinco com isso, inclusive nas minhas redes sociais, vocês acompanham, imagino que vocês sigam, e vários internautas que estão nos acompanhando aqui na 98 FM e ouvintes me sigam, eu me divirto muito com isso. Aliás, estarei aí em Natal com a minha calça apertada em homenagem ao presidente Jair. Ô governador, com a minha camiseta e a minha calça apertada. Ele tem uma fixação, Filipe. Eu não entendi ainda qual é a fixação do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se é pelas minhas calças ou pelo que eu tenho dentro das calças, mas que ele tem fixação, ele tem.
Governador, a outra alcunha que lhe dão é João Vacinador, né? O senhor vacina o presidente Jair Bolsonaro, se ele topar? Claro, eu nem sei se ele foi vacinado ou não, ele esconde essa informação, mas nós vacinamos a mãe do presidente da República aqui em Eldorado, no litoral sul de São Paulo. Ela foi vacinada com 2 doses da vacina Coronavac. Ele escondeu, disse que não, que ela tinha sido vacinada com a AstraZeneca, e foi desmentido pela própria mãe, porque ela mostrou, quando fez a vacinação, mostrou o certificado, aquela ficha, que é o certificado de vacina, e estava lá escrito Coronavac. Ela foi vacinada e salva com 2 doses da vacina do Butantan. Eu não sei se o presidente já tomou vacina ou não, ele esconde, ele não fala a verdade, mas eu que tomei a vacina, aliás, fui salvo pelas 2 doses da vacina da Coronavac. Concluo aqui a nossa entrevista com vocês, dizendo aos que estão nos assistindo, nos ouvindo, tomem a vacina. Seja qual for a vacina, toda vacina é boa com a vacina aplicada no braço. As vacinas aprovadas pela Anvisa são vacinas boas, seguras, eficazes para nos proteger. E queria agradecer vocês, Mulatinho, Tiago, Filinto, me surpreenderam com não só a qualidade da entrevista, como a diversidade. Falamos sobre aspectos sociais, aspectos da economia, aspectos específicos da pandemia, aspectos que correspondem a necessidades do Nordeste. Me sinto lisonjeado, de fato, ter participado de uma entrevista tão consistente aqui com vocês. Eu sou jornalista também, então eu falo aqui pelo meu viés como jornalista, não como governador de estado. Então, muito honrado ter participado de um programa tão consistente e com jornalistas tão preparados. Governador João Dória, nós agradecemos a presença, a disponibilidade de tempo do senhor aqui conosco. E obrigado, e quando vier Natal, estamos aqui prontos para recebê-lo numa entrevista aqui presencial no estúdio aqui, mas com a dinâmica que o presencial permite. E considerando que Natal é a terra do sol, vai ter que ser uma sunga apertada, né? Boa, gostei. Tiago, vamos de calça apertada e sunga apertada, vamos juntos. Mas olha, diga ao presidente Bolsonaro que em Natal cueca frouxa não é bem-vinda, viu? Obrigado, governador. Um abraço. Tchau. Obrigado. Fiquem bem, fiquem protegidos. Tchau. Todos nós. Um abraço.